noite a todos, amém? Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com aqueles que estão aqui na igreja, aqueles que nos assistem em casa ou noutros lugares. E vamos orar ao Senhor, amém? Papai do céu, queremos nesta noite dizer-te que Tu és o Yeshua HaMashiach, Cristo, o Messias, aquele que veio e aquele que há de vir. E a Tua palavra diz, e eu creio que Tu vieste para os Teus, mas os Teus não te receberam, e então, pela graça, nos alcançaste os gentios, que somos nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua presença neste lugar e pela Tua presença nas nossas vidas, Senhor. Eu te quero dizer nesta noite que Tu és o foco de tudo aquilo que pensamos, fazemos ou imaginamos nas nossas vidas. Tu tens que ser o foco, Senhor, e a Tua causa tem que ser a nossa motivação de viver, Senhor. Salvação dos homens, Pai. Glorifica-te, Senhor, através da Tua palavra e fala, Senhor, às nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? O pastor Mário está ali sentado. O pastor Mário falava acerca da segunda-feira, que chovia muito, e eu vou agarrar na fala do pastor Mário, pegar o gancho, como se costuma dizer, e dizia que o povo estava alegre, o povo que saiu para os Anjos da Noite, para evangelizar, o fazia com alegria, foi isso? E eu gostaria de perguntar, não somente ao pastor Mário, aos irmãos que foram, mas à igreja, qual seria o foco dessa alegria? Jesus. E o que eu te quero dizer nesta noite é exatamente isso, é que o foco é Jesus. Quantos dizem amém? Amém? O foco é Jesus. Jesus, a causa de Cristo, a salvação da tua alma, esse tem que ser o foco. E eu te quero compartilhar isto nesta noite porque tem através de duas situações que eu passei, ontem à noite e hoje de manhã. E o Senhor falava à minha vida através dessas duas situações que estão bem recentes, de ontem e de hoje de manhã, que o foco da tua e da minha vida tem que ser Jesus. Amém? Ontem, então, eu conto a história de ontem e conto a história de hoje, ou conto a história de hoje e conto a história de ontem. Dizemos a de hoje primeiro. Vamos ver. Eu hoje, de manhã, acordei, como sempre, normal, agradeço ao Senhor. Senhor, muito obrigado por mais um dia, faço o que tenho para fazer. E depois aproveito a internet que tenho em casa para ver algumas coisas. E vinha uma recordação de há 4 anos atrás, de uma foto de um congresso no Brasil que eu estava a traduzir o pastor Ramon Bilhos, e alguém comentou nessa foto e dizia assim: estás desfocado, porque realmente aparecia o pastor Ramon no centro e aparecia um pouquinho mais atrás, então eu estava desfocado. E alguém, uma amiga minha, comentou: estás desfocado, Renato. E eu lhe disse: Rita, nessa hora o foco é Jesus. E o Senhor trouxe essa palavra à minha vida, porque em tudo aquilo que fazemos, o foco tem que ser Jesus. É claro que eu estava desfocado, o Ramon também, porque o foco naquela hora, naquele congresso, naquela palavra, era o Senhor Jesus. Amém? E ontem também tive à noite uma situação de um rapaz que veio às nossas casas. Eu sempre digo que sou um privilegiado muito grande, eu tenho um privilégio enorme de poder trabalhar ali no Laurel e receber as pessoas e estar com as pessoas que chegam mais desanimadas, mais abatidas. Isso é um privilégio muito grande. E ontem um rapaz que chegou, e quando ele chegou, lhe fui abrir o portão, chegou o pastor Crespo, e eu lhe fui abrir o portão, ele entrou e já me começou a dizer: pá, porque eu faço isto, eu faço aquilo, sou bom condutor, carrega, rumo, pau, e assim, companheiro, espera um pouquinho, aqui é outros 500, o negócio aqui é outro, o foco aqui é outro, ok? É bom a gente trabalhar bem, sermos bons trabalhadores, com certeza que sim, usar os nossos talentos, os nossos dons para a obra do Senhor, isso é excelente, mas como foi falado aqui no domingo, se não for no Senhor, o nosso trabalho é em vão. Então tem que ser o foco, tem que ser no Senhor. O nosso trabalho, tudo aquilo que nós fazemos, temos que ter sempre o foco em Jesus e na sua causa,
que é a causa da salvação dos homens. Esse tem que ser o nosso foco. Saber que tudo aquilo que estamos produzindo, tudo aquilo que estamos fazendo, é para a nossa própria salvação e para a salvação dos homens. E eu, com esse rapaz, depois fomos conversando e ele continuava sempre na mesma coisa. E ele dizia, pá, o foco da tua vida tem que ser Jesus. Não é aquilo que tu fazes. E eu queria dizer para ti e para mim nesta noite, não é tanto aquilo que nós fazemos, não é tanto aquilo que tu fazes, não é tanto aquilo que eu faço. Mas o importante é aquilo que Jesus quer fazer na tua e na minha vida. Quantos dizem amém? Isso é o importante. Não é o que nós fazemos. O que nós fazemos é bom. Mas o mais importante é aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas através das situações que vêm à nossa vida e com nós nos deparamos a cada dia. Lá onde eu trabalho, eu escuto muitas vezes o meu ministério, aqui estou fechado, estou farto de estar aqui, estou isto, estou aquilo. Não é isso, companheiro. É o que Jesus quer fazer na tua vida. É aquilo que Jesus quer fazer na tua vida através do lugar onde Ele te coloca. E tu, como homem ou mulher ou soldado valente, tens que segurar, aguentar e dizer, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Amém? Vamos lá então. A palavra. Livro ou carta ou epístola de Hebreus. É uma palavra simples. Vou ser rápido. Hebreus capítulo 12, versículo de número 2 e 3, diz assim a palavra do Senhor, aqueles que têm mais tempo na igreja conhecem, diz assim, olhando para quem? Como? Olhando para Jesus. Olhando para Jesus, o foco tem que ser Jesus. Em tudo aquilo que tu possas fazer, tu vens ao culto e quando vimos ao culto, qual tem que ser o foco? Qual é o foco, igreja, quando vimos ao culto? Jesus tem que ser o foco. Tudo aquilo que a gente faz, o foco tem que ser Jesus, como nós cantávamos agora, o Yeshua, Hamashia, Cristo, o Messias, aquele que entregou a sua vida na cruz do Calvário por ti e por mim. Esse tem que ser o foco. Eu outro dia falava lá na quinta, na reunião da noite, que para mim é por uma questão de honra. Alguém lembra daqueles que estavam na reunião? Lembram? Uma questão de honra. Se Jesus morreu por mim, é justo que eu agora também morra por Ele. Sim ou não? Quantos concordam comigo? Eu acho que é uma questão de honra, como homem. Se Jesus morreu por mim, perdoou os meus pecados, trouxe salvação à minha vida, que é para sempre, é justo que agora, neste curto tempo que eu tenho aqui na terra, que eu também morra, me sacrifique por Ele. Sim ou não? Amém? E então diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Então aqui o autor nos diz que é para, nos aconselha e nos diz que é para olharmos para Jesus. Eu quero dizer isso para ti e para mim, nesta noite, à igreja, que o nosso foco tem que ser Jesus, a sua obra redentora e a salvação das nossas almas. E depois no versículo 13 ele diz assim, considerai, pois significa, tende atenção. Então é algo que temos que ter atenção, não nos pode passar assim à ligeira, como dizem os espanhóis, não nos pode passar como se fosse uma coisa sem importância. Ele diz, considerai, tende atenção. E eu quero dizer para ti nesta noite e para mim que temos que ter em consideração o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por amor das nossas vidas. Amém? Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Para quê? Para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Eu não sei se já aconteceu convosco ou se só aconteceu comigo. De repente só aconteceu comigo. Eu quando caminhei, já a certa altura da minha vida, quando caminhei pelas minhas forças, eu desfaleci. Já aconteceu com algum dos que estão aqui, caminhar pelas suas próprias forças e chegar a um ponto que as forças acabarem e dizerem assim, Senhor, não aguento mais. Há uma música que diz isso, do Jaime Morriel, não sei, que diz, lutei como um soldado, minha armadura se desgastou. Não é, Mário? Era o Jaime Morriel que cantava isso lá. Também. E ele diz, a minha armadura se desgastou, estou sem forças, Senhor. E às vezes isso acontece quando nós
caminhamos e lutamos pelas nossas próprias forças, porque acontece na nossa trajetória com Cristo, muitas vezes acontece, passarmos por aquilo que se chama o deserto e queremos continuar, queremos lutar, mas é com as nossas próprias forças. Mas essas forças se acabam. E quando nós temos o nosso foco em Cristo, as nossas forças sempre são renovadas. Amém? E diz aqui, considerai, pois, para quê? Para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, nos vossos ânimos. Mateus capítulo de número 20, Evangelho de Mateus, capítulo de número 20, glorificado seja o nome do Senhor, versículo de número 28, diz assim a palavra do Senhor: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e fazer o que a igreja? Dar a sua vida em resgate de muitos. Cadê o pessoal do telão? Não está. E dar a sua vida em resgate de muitos. Então diz que Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Isso são as boas novas. São as boas notícias. É que Jesus morreu na cruz do Calvário por ti e por mim, para dar a sua vida em resgate de muitos, daqueles que crerem de todo o seu coração que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Quantos dão glória a Deus? Amém? Diz que Jesus veio para dar a vida em resgate de muitos. Esse era o foco de Jesus. A salvação da humanidade, das nossas almas. E esse tem que ser o nosso foco. A causa de Cristo. Salvar almas. Porquê? Porque o maior desejo de Deus é o quê? Que todas as almas se salvem. Então o foco da tua vida e da minha tem que ser Cristo, Senhor e Salvador da humanidade. Porque Ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Um pouquinho mais à frente, livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 12. Jesus dizia assim: eu sou o caminho, quem sabe? A verdade e a vida. Está bonito em espanhol, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai. Ponto final. Não tem mais nada. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Não tem mais história nenhuma. É o que diz na Bíblia Sagrada e ponto. Não há mais nada. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então o único caminho para a salvação é Jesus. E esse tem que ser o foco da nossa vida. Porquê? Porque nós vamos andar aqui na Terra 60, 70, 80, 90 anos. Por aí. E depois a salvação vai ser para sempre. É algo que vai ser para sempre. A salvação ou a condenação eterna. Diz que são eternos. Então é uma decisão, é uma escolha que nós temos que fazer enquanto temos hipótese. Por isso o foco da tua e da minha vida tem que ser Jesus e a salvação das nossas almas. Aquele que perseverar até ao fim será salvo. Então, foco em Cristo. Não desviar os olhos de Cristo. Em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só em Cristo encontramos a salvação das nossas almas. E outro dos aspectos, porque temos que ter o foco da nossa vida em Cristo Jesus, é porque Cristo andou fazendo o mal aqui na terra. Amém? Está com atenção, igreja, hein? Boa. Jesus andou fazendo o mal? Não, andou fazendo o bem. Vamos ver. No mesmo livro, no capítulo de número 10, versículo de número 38. 10, Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, a quem é que Deus ungiu? Jesus de Nazaré. Com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem. O qual Jesus de Nazaré andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, meu querido, minha querida, porque é que o nosso foco tem que ser Jesus?
pela salvação das nossas almas, que só se consegue através de Jesus, e também porque hoje queremos fazer o bem. Quantos dizem amém? Amém? Se antes fazíamos o mal, hoje temos que fazer o bem, como Jesus fez o bem. Então, para fazer o bem, qual tem que ser o nosso foco? Jesus. Eu sem Jesus, eu Renato, sem Jesus, eu quando oro eu digo assim, Senhor, eu sem ti não consigo fazer nada de bom. Posso até me esforçar, mas não dá, não tem jeito. Sem o Senhor, há sempre alguma coisa que atrapalha. Não tem como, não tem como. Não tem como. Mas eu faço coisas boas. Não. Sem Cristo é difícil fazer alguma coisa boa. Com Cristo, sim. Porquê? Porque o nosso trabalho não é em vão no Senhor. No Senhor. Então diz que Jesus andou fazendo o bem. E eu te quero animar para que você que está aí também nos assistindo, através das redes sociais, vamos fazer o bem. Anima-te para fazer o bem. Que o teu foco possa ser Jesus, porque diz que ele andou fazendo o bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Tem mais algum oprimido do diabo antigamente ou era só eu? Alguém que era oprimido do diabo, escravo do diabo, mentira, nas drogas, na noite, oprimidos do diabo. E diz que um dia Jesus veio à nossa vida, achamos graça aos seus olhos, ele veio à nossa vida, nos lavou no seu sangue, nos redimiu no seu sangue e nos trouxe à sua casa e nos fez novas criaturas aos seus filhos em Cristo Jesus. Amém? Então nós agora também, o nosso foco tem que ser esse, tem que ser a nossa guerra, a nossa batalha. Fica a dica. Eu falei, eu estou falando, fica a dica, que o foco tem que ser Jesus. Quem quiser, ouça aquilo que o Espírito diz à igreja. O teu foco tem que ser Jesus e o meu também, fazer o bem e alcançar a salvação das nossas almas. E então, como eu hoje dizia à minha amiga Rita, eu dizia, Rita, eu estou desfocado porque o foco é Jesus, não sou eu. Meu irmão que está compartilhando diz que há uma passagem aqui na Bíblia muito interessante, que está no Evangelho de Marcos, no capítulo número 8, Evangelho de Marcos, capítulo número 8, que a certa feita, Jesus é conhecido, é através do cego de Betsaida. Jesus diz que colocou as mãos num cego. E diz no versículo número 24, não quero tomar muito tempo, diz assim, 24 e 25, capítulo 8 do Evangelho de Marcos. E levantando ele os olhos, disse, vejo os homens. Como é que ele viu os homens? Como árvores. Estava a ver bem os homens? Este cego? Estava a ver os homens como? Como árvores. Os homens não estavam focados. A sua visão ainda não estava focada. Ele diz que via. Não, realmente eu agora já vejo. Mas eu vejo os homens como árvores. Não, há qualquer coisa que não está a bater mal. Era como a minha amiga Rita me dizia esta manhã. Tu estás desfocado. Porque ela não entendeu que o foco era Jesus. E este homem também estava desfocado ainda. Já tinha visto, tinha alcançado a visão, mas diz que ele via os homens como árvores que andavam. Não estava a ver os homens como eles eram. Se a visão dele estivesse focada, ele via os homens como homens que andavam e não como árvores. E nós muitas vezes também, o inimigo vem à nossa vida e se esforça, tenta por nos fazer perder a visão. Mas se os nossos olhos estiverem colocados em Jesus, no alvo, a visão nunca vai sair de nós. Nós vamos ter sempre a visão de Cristo, que é a salvação das almas e fazer o bem aqui na terra. Ainda que muitas vezes seja difícil e nos custe, com o nosso caráter, com as nossas coisas, mas os nossos olhos têm que estar sempre em Jesus. A visão deste homem ainda estava desfocada. Muitas vezes nós perdemos também a visão, começa a ficar desfocada, mas isso tem que deixar de acontecer. E logo depois diz que no 25 tudo isso foi reparado. Depois disto, diz que Jesus tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e fez o quê? Na minha Bíblia diz assim, é que aqui na minha tradução diz assim, e o fez olhar para cima. Alguém tem uma tradução igual à minha? Depois disto, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. Alguém aí, que está aí, tem uma tradução como a minha? Não.
Na minha diz, o fez olhar para cima, olhar para o céu, para o alto. E ele ficou restaurado e depois o que é que aconteceu? E viu a todos, distintamente ou claramente. A visão dele foi restaurada. E então ele passou a ver os homens como homens, a ver claramente. Mas na minha Bíblia diz que Jesus disse para ele olhar para cima. E quando o nosso olhar está posto em cima e não está posto em baixo, diz que nós continuamos com a visão límpida ou limpa. Glorificado seja o nome do Senhor. Olhar para cima. E eu vou terminar algo que eu estava pensando, que quando nós fazemos, quando há uma palavra difícil, uma simbiose, quando se junta os dons ou os talentos naturais que tu tens, eu quando falo de dons é naturais, ou os talentos naturais que tu tens, e juntas à visão de Cristo, a coisa fica quase que perfeita. Quando nós trabalhamos com os nossos dons, os nossos talentos, e utilizamos os nossos talentos ao serviço do Rei, estou a ver ali o Nunes na cozinha, Nunes, se utilizares os teus talentos ao serviço do Rei, o outro irmão vai à loja, o outro irmão conduz, o outro irmão trabalha na manutenção, o outro é eletricista, o outro é pedreiro, mas a visão tem que ser Jesus e a sua obra redentora na cruz. E quando tu juntas as duas coisas, então é quase que perfeito. Diz que a coisa fica um sucesso quando se juntam as duas coisas. Eu estava pensando isso e disse, Senhor, há um episódio na Bíblia que fala dos discípulos e de homens que acompanharam o Senhor, e diz que eles têm uma situação que nós vamos ver, e diz que passado 3 anos se vão deparar com a mesma situação. Vamos ler lá em Lucas capítulo 5, e isso me fazia lembrar aquilo que o rapaz me falava ontem à noite, quando me dizia, não, porque eu carrego bem um carro, eu sou ótimo condutor, eu tenho isto, eu tenho aquilo, eu tenho outro. As pessoas que acompanhavam Jesus, aqueles que foram chamados primeiro, por exemplo, Pedro dá-nos a entender que ele era um ótimo quê? Pescador, não? Que seria um bom pescador. Pelo ímpeto que ele tinha, podia até, não sei se tinha técnica de pescador, se não tinha, mas pelos anos e pelo ímpeto, que era um homem impetuoso, com certeza que seria um bom pescador. Seria de ir e de trazer e de fazer e por aí vai. Mateus também seria um bom coletor de impostos, com certeza. Judas seria um bom aldrabão também. E por aí vai. Então, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5, há uma situação que eu quero compartilhar com a igreja. No capítulo 5, versículo de número 4 até ao 9, vamos ler o 1 primeiro, diz assim, aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaré. Pronto, há uma situação que Jesus está no lago de Genesaré, ou Mar da Galileia, e depois diz no versículo número 4, que quando acabou de falar, disse a Simão, faste ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Então diz que Jesus dá uma ordem a Simão, Pedro, que segundo nós entramos aqui de acordo, seria um bom eletricista, não? Um bom pescador. Todos concordam que deveria de ser um bom pescador? Pelo conhecimento que temos, mais ou menos, deveria de ser um bom pescador. E ele diz assim, então faz-te ao mar alto, lança as redes para pescar. Dá-lhe uma ordem. E Simão, isto toda a gente sabe, a resposta, e Simão disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E segundo o pessoal que já andou ao mar, eu também andei um tempo ao mar, o pessoal que já andou ao mar sabe que há certas pescas que é melhor de noite, porque de dia os peixes fogem mais. Então Pedro tinha vindo trabalhar de noite e diz que não tinha pescado nada, como é que de manhã ou de dia ele ia pescar? E ele diz assim, mas ok, mestre, sobre a tua palavra eu vou fazer, se tu estás falando, eu vou fazer. Como é que é? Tem um ditado que diz, como é que é? Manda, como é que é? Quem sabe? Como é que é? Manda quem pode?
E obedece quem tem juízo. Só no Brasil que se diz isso, não. Aqui em Portugal não se diz, não. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então Pedro, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ouve lá, eu trabalhei a noite toda, agora é de manhã, é mais difícil, é de dia. Mas vamos lá, se tu estás falando, vamos embora. E ele diz, sobre a tua palavra lançarei a rede. E diz que fazendo assim, obedecendo àquilo que Jesus tinha dito a ele, àquilo que o mestre tinha mandado, fazendo assim, diz o que é que aconteceu, o quê? Colheram uma grande quantidade de peixes. Quantos dão glória a Deus? Aleluia. Porque dizem, ele foi obediente, disse, olha, eu, como bom pescador, se de noite não apanhei nada, agora de dia vai ser pior, mas pronto, se tu dizes, embora lá. E ele foi. E diz que ele obedeceu e diz que apanhou uma grande quantidade de peixes. Teve sucesso no seu trabalho, sim ou não? Foi uma dupla com sucesso. Uma dupla de sucesso. Um bom pescador, com Jesus ali, junto com ele, a dar-lhe a ordem. Essa é a dupla que eu quero que tu sejas e eu também seja com Cristo. Para quê? Para que o nosso trabalho vá sempre bem. Nós sabemos fazer as coisas, naturalmente, e Jesus nos dá as ordens para que o nosso trabalho tenha sucesso, para que a coisa vá bem. Porque se formos só nós, a coisa pode ir mal, sim ou não? Também. Pode ir mal, às vezes falha. Os nossos planos falham, a gente quer fazer de um jeito, mas infelizmente falha. Jesus não está no barco e falha. E depois diz assim no versículo 8, e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se, e diz que então Simão Pedro se prostrou diante do Senhor, se humilha e diz assim, e ele diz assim, pois que o espanto se apoderara dele, e ele diz, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim que sou homem pecador. Como é que tu fazes uma coisa destas aqui diante de um pecador destes? E diz no versículo 9, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca de peixe que haviam feito. Porquê? Porque a pesca tinha sido muito grande, eles não tinham pescado nada à noite, foram pescar durante o dia, aquilo tinha sido um estouro. Tinham arrebentado a boca do balão. E ele diz que se prostrou e ficou espantado. Onde é que eu quero chegar? É que passado 3 anos, mais ou menos, depois de Jesus ter ascendido aos céus e de voltar, eles se vão deparar com a mesma situação. No mesmo lugar. Vamos lá ver. João, capítulo de número 21. João, capítulo de número 21. Versículo do 1 ao 6. Então Jesus já tinha ascendido aos céus, já não estava com eles, e diz assim no título aqui da minha Bíblia, neste capítulo, aparição de Jesus junto ao mar de Tiberíades, mar da Galileia, lago de Genezaré, é a mesma coisa. É um local que fica ao norte de Israel, se eu não estou em erro, e é bem grande, terá à volta de 170 quilómetros, 166, se eu não estou em erro, acho que é 166, mais ou menos. É um lago bastante grande, que chamavam o Mar da Galileia e o Mar de Tiberíades. Então é no mesmo lugar. Diz assim, depois disto, capítulo 21 e terminamos. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, porque era a segunda vez que Jesus aparecia, junto do Mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Então está ali, não sei quantos seriam, 6 ou 7, estão por ali juntos, e Pedro disse-lhes Simão Pedro. Então Pedro, Jesus não está. Atenção, aqui ainda Jesus ainda não está, só estão eles. Jesus já tinha ascendido aos céus. A outra passagem que nós lemos, Jesus estava junto. Agora eles estão sozinhos. E diz que Simão não tinha Jesus com ele, não estava lá o mestre. O que é que ele foi fazer? Aquilo que ele sabia fazer, que era pescar. O que é que ele se lembra? Jesus não está aqui, o que é que eu vou fazer? Olha, vou pescar, é o que eu sei fazer. E uma vez eu ouvi alguém dizer assim, quando Jesus não está connosco, nós sempre nos lembramos de fazer aquilo que sabemos fazer. Eu não sei o que é que tu sabes fazer ou o que é que sabias fazer. Eu sei o que é que eu sabia fazer. Eu sei o que é que eu sabia fazer. E quando Jesus não está connosco, a nossa mente se lembra de fazer o quê? Aquilo que nós sabíamos fazer. Sim ou não? Concordam comigo ou não? Quando Jesus não está no barco da nossa vida
Isto já me aconteceu a mim. Já me aconteceu a mim. Jesus não estava no barco, então o que é que eu me lembrava de fazer? Aquilo que eu sabia fazer. Não sei o que é que tu sabes fazer. E Pedro se lembrou de fazer aquilo que ele sabia fazer. E disse-lhe Simão Pedro, vou pescar, que é o que eu sei fazer. Olha, companheiros, Jesus não está aqui ninguém, olha, eu vou pescar. E diz que depois, mais alguns, dizem-lhe eles, também nós vamos contigo. Diz, nós também vamos pescar contigo, bora. Foram, subiram para o barco e naquela noite, o que é que aconteceu? Passou 3 anos de andarem com Jesus e o que é que aconteceu? Mesma coisa. Não entenderam nada. Não apanharam nada outra vez. Jesus tinha dito assim, joguem as redes. E Pedro diz assim, sob a tua palavra eu jogarei. Agora vocês vejam, passaram-se 3 anos. Diz que Pedro ficou humilhado, ficou atónito, ficou cheio de espanto. Mas passado 3 anos aquilo não lhe serviu de nada. Não lhe serviu de nada. Diz que ele se encontrou na mesma situação, Jesus não estava ali e ele diz que não apanhou nada outra vez. O que é que ele tinha que fazer? Em nome de Jesus, eu não saio daqui sem peixe. Em nome de Jesus. Eu lembro-me que nós tínhamos lá no Rio de Janeiro, às 4 da manhã, não era? Íamos lá aos barcos que descarregavam o peixe. Tínhamos lá 2 barcos de portugueses, não era? Lá em Niterói, que eram nossos amigos, 2 portugueses que... eram portugueses como nós e nos ajudavam. Mas às vezes os portugueses não estavam. A gente sabia quando os portugueses estavam era certinho, aquilo era tiro e queda. Mas às vezes os portugueses não estavam. E tu começas a pensar, 4 da manhã, e aqui os portugueses não vêm, não têm. E agora? Em nome de Jesus, não vou para casa sem peixe. Não vou com os isopores vazios. Em nome de Jesus. Não me levantei às 4 da manhã para vir para aqui e não vou com os isopores vazios de jeito nenhum. Os isopores é o... Como é que se diz aqui? Exatamente, esferovite. Eu não vou com as caixas de esferovite ou com as geleiras de esferovite vazias para casa. Então o que é que eu fazia? Em nome de Jesus, que foi aquilo que Jesus ensinou a Pedro. E ele diz, eu no teu nome eu vou. Em nome de Jesus, tu mandas eu faço. Então ele poderia ter utilizado o nome de Jesus. Eu não tenho nada, mas Jesus ensinou-me que no seu nome eu tenho poder. Amém? E nós temos poder em nome de Jesus. E então diz que Pedro nada apanhou e nada apanharam. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia. Então Jesus agora aqui entra em cena. Mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E disse-lhes depois Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? E responderam-lhe, não. Aqui Pedro foi ponta firme. Podia ter dito, tenho e tal, apanhei, não sei o quê. Às vezes acontece isso, não sei se já aconteceu. Às vezes acontece, tens alguma coisa para comer? Como é que está lá a situação? Não, tranquilo, está tudo de boa. E está nada de boa. Mas Pedro aqui foi honesto e sério e sincero e disse, não temos nada. Sinceramente, olha, outra vez não temos nada. E Jesus lhes disse, lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Amém? E lançaram então e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Quantos dão glória a Deus? Aconteceu a mesma situação. Porquê? Porque Jesus já estava no negócio, já estava ali no barco. Vocês estão entendendo? Conseguiram entender comigo? Quando Jesus e tu estão no mesmo negócio, a coisa flui e dá certo. Agora, quando é só por nós vimos aqui que Pedro era um pescador experiente, ou se não era experiente, era um bom pescador. E chegámos todos a essa conclusão, que Pedro era um bom pescador. Mas, infelizmente, sem Jesus, não conseguiu pescar nada outra vez. Quando Jesus se juntou, fez parceria, quando houve uma parceria, foi uma parceria vitoriosa. Então é a mensagem que eu quero deixar para ti e para mim nesta noite, para você que está aí nos assistindo em casa ou noutro local. A parceria tem que ser com Cristo. O foco tem que ser Jesus, a salvação das nossas almas e a causa de Cristo. Amém? Com Jesus somos mais que vencedores. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor.